Oi gente do canal Água Potável, estamos aqui para reagir a esse vídeo do Castelão, eu esqueci o nome completo do canal, e do Superman versus o Garou Cósmico. Eu já sei que ele vai fazer o Garou Cósmico ganhar, por isso que eu tô aqui para ver os pontos dele. E se eu acabar falando alguma coisa, tipo, entre aspas, ofensiva, foi sem querer, tá? É porque o Superman, ó, ele é um personagem pra brigar com Fighterin, Rajun, os carai. Aí metem ele pra brigar com o Garou Cósmico e fazer ele perder. Isso me deixa com raiva. Até porque eu gosto muito do personagem. Então, o que eu vou criticar aqui vai ser os argumentos dele e não a pessoa, tá bom? Então vamos começar. Tô falando desse jeito, não faço ideia porque. E como prometido, hoje eu vim trazer para vocês a resolução da luta do Garou Cósmico versus Superman que eu prometi ontem. Se você viu o vídeo de ontem ou se você viu a live que eu fiz com o Juarez e com o Bernardo, você já sabe Trio monstro. que, na minha opinião, o Garou Cósmico vence. Só que muita gente levantou várias dúvidas e questionamentos acerca desse embate. Então eu estou aqui para explicar melhor a minha posição, para afirmar categoricamente que o Garou Cósmico conseguiria vencer facilmente o Superman. Não, eu não conseguiria vencer de jeito nenhum, ainda mais facilmente. Superman. E antes disso, um adendo. Muita gente me pergunta qual versão eu vou usar do Superman. Eu vou usar todas as versões, porque na hora que eles vão Aí upar o Superman, ou que vão falar dos feitos dele, eles não fazem diferença entre Era de Prata, Era de Ouro, 952, se é animação, se... Não, a gente usa o Superman era de prata, era de ouro, o pós-crise, o 952 e o renascimento, que são os Supermans principais. Pegar um Superman de animação para combater é a mesma coisa de pegar um Garou criança para brigar, porque é uma versão que não tem nada a ver com o Superman. Tipo, ele claramente nessa parte não sabe que o Superman tem as versões principais, né? Tá vendo? Ele até tirou esses dois Supermans aqui, ó. O Armadura Cósmica e o Prime tá certo, porque eles não são os Supermans principais. Mas o Prime é Bush. Vamos assistir. Se é HQ, eles pegam todos os Não, a gente sempre usa os das HQ. Eu já falei, acabei de falar. maiores feitos na opinião deles e juntam num bololô só. Então eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu vou fazer similar ao vídeo Ele vai pegar. Quantos vocês apostam que ele vai pegar as fraquezas e os feitos dos Supermans mais fracos? de análise que eu fiz ontem, de como é que eu faço as minhas análises e pegar todas as versões base do Superman. É claro que aquelas versões muito nerfadas ou muito upadas, como a Armadura Cósmica ou Superman Prime 1 Million, não vão entrar aqui. Eu vou pegar Mas o Rebirth vence o Prime 1 Million. a versão padrão do Superman, que é Ele vai pegar uma nerfada assim, aposta. qualquer uma dessas daqui que você está vendo aqui em cima. Aí, ó. Olha o Superman de desenho aqui. Outro aqui. Tá vendo? Mas principalmente eu vou me embasar na versão dos 952, que é a versão mais recente e mais completa que a gente... Não, cara, a versão mais recente é o Rebirth. Ele ainda vai pegar a versão mais fraca base do Superman. É o suficiente pra salvar o Garou? Óbvio que é. Só que ele vai pegar a mais fraca. tem dele. Recado dado, então bora para análise. E para entender o ponto central do meu argumento sobre a luta entre os dois, você tem que entender de verdade a extensão dos poderes que o Garou Cósmico ganhou no seu encontro com Deus. Então eu vou até sair de tela para que a gente possa ler melhor a descrição dos poderes do Garou Cósmico. O Ryusu Ganseiken de Bang toma conhecimento do fluxo da energia por trás das correntes violentas e correntes de maré, recriando-as dentro do próprio corpo. A habilidade de Garou de absorver e copiar instantaneamente quaisquer técnicas também é uma extensão desse fluxo. E na sua versão cósmica, Garou ganhou conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças no universo. Shonen, viu como é que é apelão o poder do Garou? Mas uma coisa que eu escuto de É um poder bastante apelão. Inclusive, até pro verso de OPM, eu achei esse poder muito roubado. Não tô falando que eu não gostei, mas é um poder muito roubado. direto de vários críticos e fanboys que estão tentando nerfar o Garou Cósmico é o seguinte argumento. Ah, João Pedro, mas o Garou só ganhou esse conhecimento de fluxo de energia e matéria no universo dele, em outros universos. Não, na real não faz diferença. Se ele tivesse esse poder no universo de si, não ia fazer a menor diferença. Até porque as coisas foda mesmo da DC estão fora do universo, né? E mesmo se ele copiasse o conhecimento de tudo, ele não ia conseguir manipular, por exemplo, a Speed Force.
e os poderes do Superman, por exemplo, porque o Garou é limitado ao espaço-tempo, porque ele perdeu pro Saitama, o Saitama é limitado ao tempo. Então, esses personagens e esses tipos de energia cósmica estão acima do espaço-tempo, ele não conseguiria copiar. Então, não faria a menor diferença onde o Garou estaria. Ele pode estar até no universo de SCP que não vai conseguir copiar as porra de lá. Isso não funciona, tá? É mesmo, Shonen? Então deixa eu te responder com uma outra pergunta. Se na sua opinião o Garou cósmico não conseguiria copiar os poderes em outros universos, Conseguir ele consegue, mas depende do poder. Tipo, se ele cair, sei lá. Não vou pegar um verso muito fraco, mas também um verso não muito forte. Se ele caísse em Jujutsu, eu acho que ele conseguiria copiar os poderes. Mas você não vai tacar ele um Mineco e querer que ele copie a Fighterine, né? porque ele só ganhou o conhecimento do fluxo de energia e comportamento de todas as forças do universo dele, e os outros universos são diferentes demais para ele conseguir entender o que se passa lá e conseguir emular do mesmo jeito que ele faz no universo de One Punch Man, o que me garante que em outros universos o Superman também ficaria forte com a luz solar. Porque literalmente é o mesmo Sol. Tipo, o universo de si é completamente diferente do universo de One Punch Man. Isso é inegável. É só tu olhar pro mapa do multiverso que você já vai ver que é completamente diferente. E o Superman não precisa estar totalmente banhado à luz do sol 100%, 100% das vezes. Quem conhece, ele sabe que ele absorve qualquer tipo de energia praticamente. Porque eu também poderia argumentar que em outros universos o Sol é diferente demais para dar poderes para ele. Ah, mas aí é achismo. Logo, o Sol amarelo que dá poderes para o Superman é exclusivo do universo de si, então se ele for para qualquer outro universo ele vai perder as forças porque o Sol não é o mesmo. Viu a distorção? Ele pegou o Sol, que tipo, não tem motivo para não ser diferente, e tá falando que por isso os universos dos dois são iguais, sendo que não é bem isso, mas acho que vocês entenderam. Tipo, é completamente diferente o multiverso de si com o universo de One Punch Man. É diferente demais. Ou você argumenta que os universos são diferentes demais e que o conhecimento que o Garou adquiriu só se aplica ao universo dele, mas ou você admite que tem elementos. Ele só conseguiu o conhecimento do universo dele. Se ele ganhasse esse poder em outro universo, tipo, na DC, ele ia conseguir entender as coisas. Ele não ia conseguir usar. Da mesma forma que ele entendeu como voltava no tempo, mas não conseguiu. Elementos comuns a todos os universos, e do mesmo jeito que um Sol amarelo abasteceria o Superman no universo de si, também se ele fosse para o universo de One Punch Man, ele também seria abastecido e ficaria tão forte quanto. Ou é assim, ou você tem que admitir. Uai, então tudo bem, coloca o Garou aprendendo todas as energias da DC e o Superman com o Sol dele mesmo, com o poder dele. Quem que você acha que ganha? O Superman ganha de todo jeito, cara. Por isso que eu tô falando, não existe como o Garou vencer o Superman, a não ser que o Superman, sei lá, tendo um ataque do coração e o Garou mata ele por trás lá ele. Não existe. Admitir que se o Superman fosse para o universo de One Punch Man, ainda que lá tenha um Sol amarelo, ele não seria forte, porque os universos são diferentes e intrinsecamente a energia que o Sol emite no universo de One Punch Man é diferente da energia que ele emite no universo de si. E você também teria que argumentar que os poderes do Dr. Manhattan de manipulação de matéria e energia só funcionariam no universo de si, que é o universo dele, então ele consegue manipular a energia do universo dele e não de outros universos. Não, cara, não é assim. O universo de si, o universo padrão, é tipo, é o nosso, só que mais complexo. Ele consegue manipular as coisas que tem no nosso. E ele também consegue manipular as coisas que tem no dele, que são mais complexas, que não existe no nosso. Não existe isso de... Eu sei o que ele tá tentando fazer. Ele tá inventando a coisa que todo mundo usa errado, que é o ambiente neutro. Que as pessoas sempre usam isso para fazer, sei lá, o Superboy Prime perder pro Saitama. Sim, eu conheço esse vídeo. E eu odeio isso, eu odeio distorção do universo neutro que o pessoal não sabe usar. O que o universo neutro significa que todas as habilidades no personagem funcionam no universo neutro. Tipo, o Garou vai saber todas as habilidades dele, o Superman vai saber todas as habilidades dele. Mas não, o pessoal usa isso pra nerfar ou bufar outro personagem. Viu como é que não faz sentido quando você leva isso em consideração para outros personagens que não o seu favorito? O problema... Mas tu tá usando isso para o seu personagem favorito, cara. Olha. O problema não é o Garou entender
as coisas do universo de si que ele pode entender. Ele não vai conseguir usar, porque ele é limitado ao espaço-tempo. Ele mesmo disse que ele não conseguia copiar volta no tempo. Não, ele conseguia entender, ele não conseguia usar. Então aqui a gente já tem uma premissa base para análise. Se o Superman em um universo neutro para uma batalha seria abastecido por um sol amarelo, Porque ele não precisa. do mesmo jeito que um sol da DC, todos os outros elementos do universo seriam basicamente os mesmos sem grandes alterações. Logo, todo o conhecimento que o Garou adquiriu no seu universo também serviria para esse universo neutro. E agora vamos falar um pouquinho dos poderes de cópia. Vários Ó, já pegou o Superman do desenho. E ele quer comparar o Amazon com o Garou Cósmico, simplesmente assim. O Amazon, que é uma puta personagem poderoso. Vocês já viram ele, essa versão aí nas HQs, tanto que ele é roubado? É a mesma coisa de eu pegar ele e falar, e a Medaka também consegue copiar o Superman porque o Protege consegue. Melhor, a Medaka copia o Tribunal Vivo porque o Protege também consegue. personagens como, por exemplo, o Amazo já foram capazes de emular os poderes do Superman. O Amazo é basicamente um androide que consegue entender o poder do adversário só de olhar para ele e copiar todos os atributos físicos daquele oponente para ele, com todos os benefícios, mas cortando as suas fraquezas posteriormente, quando ele entende o que são as fraquezas desse oponente. Do mesmo jeito que na animação, assim que ele foi exposto a Kryptonita, Tá vendo? Tá usando animação. primeiramente ele ficou fraco, mas depois ele conseguiu eliminar essa fraqueza do corpo dele. Então sim, os poderes do Superman são passíveis de cópia só de olhar para o Superman. E outro Superman dos desenhos. exemplo muito bacana, na minha opinião, de cópia dos poderes do Superman foi fazer um clone dele a partir de uma amostra do seu DNA. Mas você vai me dizer que o clone do Superman é tão forte quanto o Superman? Por favor, né? E por que o filho dele, o John Kent, está aqui em cima? Bom, porque basicamente se um kryptoniano conseguiu ter um filho com uma humana, isso quer dizer que o seu DNA foi capaz de combinar. Cara, não tem comparação o John Kent com Clark Kent. E eu sei que ele vai meter biologia do Superman pra... Já tá metendo, no caso, pra nerfar ele. O Superman, ele não é um kryptoniano normal. Ele é o epicentro do metaverso, o epicentro do inconsciente coletivo. Ele é o arquétipo dele é o sucessor do... Sucessor não. Ele linhagem direta com a HL e ele é abençoado pela Pralia, essa porra aí. Ele não é um kryptoniano normal. Com o DNA de um ser humano e gerar um filhote viável, ou seja, o John Kent. Ou seja, o DNA kryptoniano é muito parecido com o DNA de seres humanos normais. Logo, analisar o DNA do Superman não seria muito mais complicado do que analisar o DNA de uma pessoa normal para fazer clones como eles já fizeram. E bom, Shones, por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que o nosso DNA é composto de bases nitrogenadas, púricas e pirimídicas com funções nitrogenadas específicas para ser sintetizado o RNA mensageiro e depois ter uma síntese proteica para a formação dos nossos corpos. Mas o que isso quer dizer? Que basicamente as nossas funções biológicas já são amplamente estudadas e conhecidas e só de bater o olho nisso, um bom cientista já sabe qual que é a função específica de determinados trechos do DNA. E se o Lex Luthor já conseguiu clonar o Superman a partir de amostras do seu DNA usando tecnologia, que não se compara ao Superman original. é óbvio que ele entendeu o processo de síntese de proteínas que os kryptonianos fazem em relação aos seres humanos, fazendo um paralelo, e copiou isso para conseguir fazer um clone dele. E se o Lex Luthor conseguiu fazer isso sendo um simples humano, Lex Luthor simples humano. O cara quase bate de frente com o Brainiac de inteligência. Tipo, ele é um humano simples na teoria, né? Mas, porra... O cara já clonou os poderes do Superman pra ele. imagina o Garou Cósmico que ganhou conhecimento de todo o fluxo de energia e o conhecimento de todas as forças fundamentais do universo. Um dia na pele do Lex Luthor que ele ganhou. Então, na minha opinião, assim que o Garou Cósmico batesse o olho no Superman e visse o quão forte ele é, ele logo ativaria seu modo Superman para começar a lutar de igual para igual com o Superman. Não, porque primeiro o Superman, ele é mais que biologicamente forte, igual eu falei, ele é abençoado por Praria também, ele é o epicentro do inconsciente coletivo, e porque o Garou não consegue copiar algo além do espaço-tempo, no caso dos poderes do Superman. O máximo que o Garou conseguiria, na minha opinião, é copiar os poderes de um kryptoniano comum, que já faria ele solar o verso de One Punch Man. Mas
nível Superman jamais. E assim que o Garou entendesse a fisiologia e a biologia dos kryptonianos, ele poderia explorar muito mais as suas fraquezas. Isso porque, se ele tem um conhecimento de todo o fluxo de energia e das forças fundamentais do universo, só de bater o olho num kryptoniano, ele provavelmente já vai ver todas as forças e fraquezas dele só de analisar. E mesmo que não faça, as suas técnicas principais já demonstram que fisiologicamente o Clark sim tem muitas desvantagens que o Garou Cósmico poderia explorar. Por exemplo, a primeira técnica que o Garou Cósmico utilizou sem copiar ninguém foi um punho de fissão nuclear, usando energia nuclear na cara do Saitama para simular uma bomba de fissão nuclear para potencializar o dano do seu soco. Sem contar também que o próprio Garou também emite radiação passivamente do seu corpo. E como a gente sabe, o Superman claramente tem uma fraqueza contra armas nucleares. Desenho. E essa cena tá completamente fora de contexto. É só vocês procurarem. Eu não lembro de qual o que aconteceu, mas é só pra vocês procurarem. Essa cena tá, tipo, muito fora de contexto mesmo. O meu amigo Teus Ackerman, eu vou deixar o canal dele ali na descrição, mostra o contexto dessa cena pra vocês verem que não é só uma explosão nuclear que pegou ele. É a mesma coisa de eu pegar só uma imagem do, sei lá, o Garou sendo chocado na parede e falar que ele tem fraqueza à parede, sendo que foi o Darkshine que tacou ele lá. Nucleares ou armas que emitem radiação nuclear, como foi demonstrado, por exemplo, no Batman Cavaleiro das Trevas, quando ele tenta desviar aquela ogiva nuclear, ou mesmo nos Novos 52. Batman Cavaleiro das Trevas é Terra Paralela. Quando ele tenta salvar a Mulher Maravilha de uma explosão nuclear. Em ambos os casos, fora de contexto, a radiação afetou enormemente o corpo do Superman. Então, assim que o Garou copiasse a sua fisiologia e percebesse que a radiação que ele mesmo emanava estava deixando ele fraco, ele muito provavelmente ia sacar que o Superman tem uma fraqueza com isso e começar a explorar. E aqui nem adianta falar que o Superman, que não conseguiu resistir a uma ogiva nuclear, é um boost que não deveria ser considerado, ou mesmo que o Superman dos 950... Mano, tá fora de contexto essa cena. 2 ficou debilitado assim por causa da luta pregressa dele. Nesse balão de fala, ele fala claramente que a radiação afetou o corpo dele, a ponto... Mano, os caras modificaram as usinas, cara. Eu não lembro exatamente o que eles fizeram, mas eles modificaram a usina pra usar no Superman. De a luz do sol machucar ele a ponto dele não conseguir se curar direito e ter que deitar em uma câmara que ajustava a luminosidade solar para ele conseguir se curar gradualmente. E como eu já disse, eu vou considerar todas as aparições do Superman em relação a forças e fraquezas. Então pega o Superman destruindo parte da sexta dimensão e pronto, acabou. Ele vai pegar só as fraquezas. Ele não vai dar eu aposto que ele não vai dar um feito de força do Superman, nenhum feito de velocidade, nem nada. Se ele pegasse qualquer feito boost de velocidade do Superman, já mostra que ele dava speed blitz no Garou antes do Garou ver ele. Então o Superman do Batman Cavaleiro das Trevas não é o Superman da Terra principal. É tão válido quanto qualquer outro. Não é. E outra fraqueza que o Garou Cósmico poderia explorar contra... Kryptonita. Nem a Mulher Maravilha com Kryptonita conseguiu derrotar o Superman, porque o Garou vai conseguir. O Superman seria sua vulnerabilidade à Kryptonita. Mesmo que você argumente que o Garou Cósmico não conhece Kryptonita, a gente tem que admitir que, ponto 1, a Kryptonita emite algum tipo de radiação, porque quando ela é tampada em um invólucro, por exemplo, de chumbo, aí aquela radiação para de vazar, o Superman para de ser afetado por ela. Logo, o que afeta o Superman... Inclusive, todas as fraquezas do Superman, o Superman consegue superar com força de vontade, tá? Ele já fez isso com o Sol Vermelho, ele já fez isso com Kryptonita, inclusive ele já absorveu a energia antissolar para ficar mais forte. Algum tipo de radiação que é emanada pelos pedaços de Kryptonita. E o segundo ponto é que, se o Garou Cósmico, ao emitir sua própria radiação, descobriu que o Superman tem fraqueza contra a radiação normal no espectro de raio-x, mas ele não tem, ou radiação gama, ele poderia muito bem analisar melhor a fisiologia do Superman para testar outros espectros. Enquanto isso, o Superman vai ficar parado, deixando ele fazer tudo isso. Eletromagnéticos que afetariam muito mais a sua fisiologia, e isso invariavelmente levaria ele para o espectro eletromagnético que é emanado pela Kryptonita, fazendo assim o Superman ficar ainda mais fraco na presença do Garou. E antes que você argumente que eu estou upando demais o Garou, você tem que lembrar que o poder base... Não, você está nerfando demais o Superman, esse é o problema. A base dele é que ele ganhou conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças do universo.
Os caras acham que o Garou protege agora. Universo. Logo, mexer no espectro eletromagnético pra gente que é ser humano não é muito difícil, imagina pro Garou. E uma terceira fraqueza que o Garou cósmico também poderia explorar seria a vulnerabilidade Já superou também. do Superman à radiação do Sol Vermelho, que é praticamente também universal em todas as histórias dele. E uma coisa que me deu uma pista muito bacana foi a animação da Liga da Justiça, na qual o Tá vendo? Usando animação, cara. Animação não é terra principal. Não é versão principal. Mesma coisa de eu pegar uma cena que não tá no mangá e usar ela pra nerfar um personagem. Superman é mandado para uma Terra no futuro com um Sol vermelho. E para quem não sabe, o Sol daqui a bilhões de anos vai crescer Daqui 4 bilhões de anos, se não me engano. De curiosidade, isso mesmo. demais e se tornar um Sol vermelho. E por causa disso, desse Sol vermelho, o Superman perde os poderes nessa Terra no futuro. Isso dá pra gente uma pista muito legal do que pode suprimir os poderes do Superman. Talvez seja uma combinação da radiação do Sol vermelho mais óxido de alumínio que provavelmente o Sol vai emitir aos montes quando ele chegar nessa fase. E é claro que o Garou poderia explorar isso pra caramba usando, por exemplo, óxido de alumínio e radiação do Sol vermelho para deixar o Superman ainda mais fraco perto dele. Agora imagina o seguinte cenário, os dois vão lutar e o Garou copia instantaneamente a fisiologia e a força do Superman. Ao ver que ele é extremamente poderoso, ele combina a força que ele copiou do Superman, mais o seu punho de fissão nuclear. E ao ver que ele também ficou enfraquecido com um soco de fissão nuclear e que isso aparentemente causou muito dano no Superman, ele começa a analisar melhor a fisiologia Eu não vou comentar nada porque isso é tudo que eu já refutei. do kryptoniano e começa a testar todas as fraquezas dele, até ele descobrir, por exemplo, uma excelente combinação de radiação de kryptonita, radiação ionizante normal de bombas nucleares, mas radiação do Sol vermelho. Isso daqui daria para ele os poderes do Capitão Planeta dos Infernos, que com certeza solaria o Superman, porque ele se tornaria Não solaria. o pior pesadelo do Superman. O pior pesadelo do Superman é o Batman. Ele combinaria todas as radiações que são letais para o Superman em um soco só, além de, obviamente, ele emitir passivamente a radiação do próprio corpo. Então o Superman mal conseguiria chegar perto dele. Quem dirá Não, só mandar um raio laser de explodir o Garou. derrotar ele numa luta. Então é isso, Shonen, não me entenda mal. É lógico que eu amo o Superman, é um dos meus personagens favoritos nas Mas você não conhece ele. histórias. Só que o Garou cósmico é apelão demais. Não é, ele é bucha. Cara, você não faz ideia. Eu tava pensando até esses dias. O pessoal acha que o verso de One Punch Man é a coisa mais incrível que existe na ficção. Cara, é tanto anime, é tanta HQ, é tanta coisa, tanto cosmologia infinitamente superior ao verso de One Punch Man que você olha, se você for tipo ligar muito pra isso, você vai perder a graça do anime. Porque se você vê o anime tipo só porque os personagens são fortes, óbvio que eles são fortes, mas não tem comparação o verso de One Punch Man com DC. Não adianta, não tem comparação. O universo de DC, muito provavelmente, na minha opinião também, é mais complexo que todos os universos de animes. Não adianta. Você pode discordar disso, mas de One Punch Man, o universo de DC é muito mais complexo. Muito maior, tem muito mais coisa. Não adianta. E eu acho que até que é uma injustiça com o Superman, porque ele tem fraquezas muito Não, a injustiça é com o Garou. bem delimitadas, tipo kryptonita, Sol vermelho, etc. Já superou todas. E justamente Ah, e eu esqueci de falar também. O Superman pode usar o Turquoise Ra, Turquoise Ro pra tirar as fraquezas de Kryptonita dele. por ter essas fraquezas, o Garou cósmico, que ganhou conhecimento de todo o fluxo de energia e movimento de forças fundamentais do universo, conseguiria entender e explorar isso em uma luta com toda certeza. Não é o Pena que eu não consegui. Superman que é fraco, mas sim o Mas é o Garou que é superestimado. Então, gente, o vídeo vai ficando... Garou cósmico que é apelão demais. Não, bucha. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou ficar botando scan na tela aí pra vocês, porque o meu amigo Teus já fez um vídeo refutando isso. E ele vai mandar outro vídeo refutando ainda mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não concordam comigo, comente aí por quê. Ou se vocês querem ver as provas do que eu falei, podem ver aí na descrição. Eu só vou deixar scan do que o meu amigo não deixou nele, no vídeo dele. Tipo o scan do Turquoise Raul e quem quer a pra essa porra aí. Então espero que vocês tenham gostado e tchau.
Como eu disse, para mim os poderes dele são equivalentes aos poderes do Dr. Manhattan. Com certeza.